meninas, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Tatiana, para quem não conhece, sou instrutora da Arcolor. Quem for entrando aí vai dando oi, pra gente saber que tá tudo ok com a imagem. Tem gente entrando também? Sim. É que aqui demora um pouquinho mais para começar a mostrar. Esperar um pouquinho. Deixa eu ver quem vai ser a primeira que vai mostrar o oi aqui pra mim. Ó, o Thiago tá assistindo pelo meu e mandou um monte de coração. E oi! Oi, Ti! Oi, Geralda, boa tarde. Faz tempo mesmo, hein? Faz tempo que a gente também não tava conseguindo fazer live aqui no Face da Arcolor. Conseguimos fazer o Bob Esponja essa semana e marcamos mais uma, que é o Moby Dick, né? A baleinha. Como hoje é sexta-feira, a gente procurou um tema mais facinho. E na segunda a gente vai fazer também... Na verdade, a gente está procurando esse mês de novembro pra gente já não entrar no Natal muito antecipado, porque senão fica muito cansativo Natal. A gente procurou esse início de novembro fazer temas para mêsversário, porque é uma coisa que tá bastante em alta, né? E aí são temas assim mais simples, que não precisa ser personalizado. Então a gente procurou mais essa ideia para mêsversário. Então a gente já fez o Bob Esponja. Hoje vamos fazer a baleinha e segunda-feira a gente vai fazer corujinha, que vai servir tanto para mêsversário como para chá revelação. Então a gente procurou assim, tá? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Oi, Carla, Tereza, Lourdes, Iris, Maria Salete, Carmen, Célia, Cleide, Valéria. Sejam todas muito bem-vindas. Então eu vou já iniciando, cobrindo aqui o meu bolo fake. Quem tiver aí pela primeira vez, a gente tem lives salvas com bolos comestíveis. Se tiverem dúvida de como fazer para cobrir no bolo comestível. Então no meu bolo fake eu vou passar então a gordura vegetal. Oi, Valdilene, boa tarde. Ó, vou passar a gordura no meu isopor inteiro. Oi, Cleida. Da região de Cabo Frio. Seja muito bem-vinda. Um abraço pro pessoal de Cabo Frio. Ó, passei a gordura vegetal no meu isopor. Isso porque é um bolo fake, né? Quando é comestível a gente faz aquela pré-cobertura, blindagem de chocolate, para ter uma segurança de que tá dentro do bolo não vai passar para sua pasta americana. E no bolo fake eu passo gordura vegetal. Então eu vou abrir aqui a minha pasta americana, vou tirar ela da embalagem. Ó, quando a gente tira da embalagem, ela tá quebradiça, ó. Então a gente precisa ativar a goma dessa pasta pra gente ter uma massa mais elástica para cobrir o bolo. Então, vou sovar na minha bancada como se eu estivesse sovando um pão, sem ficar esticando, puxando, para não incorporar o ar dentro. Tô trabalhando em cima desse tapete de silicone, não preciso passar nada na bancada, porque não gruda. Na verdade, a gente até aconselha, né, que abra em cima de um tapete de silicone ou um corino, aqueles plásticos de transparente que a gente cobre mesa. É muito melhor do que colocar o açúcar impalpável, porque o açúcar impalpável, o excesso dele pode ressecar a sua pasta e quando você cobrir, sua cobertura pode rachar. Então é melhor que não trabalhe em cima do açúcar impalpável. Ó, quando a gente Diana sova ela... perguntou qual é o tema que ela chegou agora. Oi, Diana. É aquela baleinha Moby Dick. Ó, como fica uma massa bem elástica, bem diferente de quando a gente tirou da embalagem. Então vou ativando a goma dela. Aí depois toda essa parte bagunçadinha que fica, eu jogo para a parte de baixo e deixo a parte mais lisinha para cima e vou abrir. Puxo de um lado pro outro, viro de um lado pro outro e depois começo a puxar do meio para as pontas. Eu acho que as meninas que sempre assistem a aula já até gravou, né, essa parte
do meio para as pontas, do meio para as pontas. Mas nunca é demais relembrar, né? Até porque sempre tem gente nova na live. Sei que vocês já estão careca de saber essa parte, mas sempre vai ter gente nova que entrou pela primeira vez. Ó, então eu vou puxando aqui, ó, do meio para as pontas, para o meio não ficar muito grosso e as pontas finas demais. Para mim saber se a quantidade tá boa, eu posso medir o meu bolo com uma fita métrica ou um barbante. Vejo se a circunferência da minha pasta já é suficiente o tanto que eu abri. Hoje eu estou no lugar da Bel, da Rosa, Bel. A Bel tá dando boa tarde pra Rosa. Hoje é a Thalita, Bel. Dá boa tarde pra Thalita. Hoje é isso. Hoje a Rosa tava ocupada. Ó, terminei de abrir. Aqui, se vocês estiverem com receio de pegar a pasta pra levar direto no bolo, com medo dela rasgar, pode passar um pouquinho do açúcar impalpável em cima, só pra você poder enrolar no seu rolinho sem uma parte grudar na outra, trazer na ponta do bolo e soltar do outro lado, tá? Mas com o tempo vocês vão perder esse receio. A pasta não é frágil assim, ó. Você consegue pegar ela, levar no bolo. A Valquíria falou assim que ela já faz várias técnicas sua que você dez. Ai, que bom, Valquíria. Ó, colo primeiro a parte de cima e todas as quininhas do meu bolo, tá? Sempre tenho que me preocupar primeiro com as quinas, pro peso das preguinhas não rasgar essas quinas. Então eu grudo ela primeiro, tá? E aí venho acomodando a pasta na lateral, ó. Vou dando uma viradinha nela para desmanchar o tamanho da preguinha e venho posicionando no meu bolo. Vou fazer isso na lateral inteira até eu tirar a última preguinha. Ó. Sempre vai dando uma viradinha nela pra fora, porque aí desmancha o tamanho da preguinha e facilita você acomodar no bolo. O tema de hoje é facinho, bonitinho, coloridinho. Não sei se vocês estão recebendo muita encomenda para mêsversário, mas é uma coisa que cada vez mais tá em alta, né? Então eu aliso a parte de cima e a lateral eu já venho jogando pra baixo, ó. Ontem eu fiz uma live e a moça me perguntou se no bolo comestível eu faço esse mesmo processo, porque pelo barulho que eu bato aqui, ó, ela achou que eu tava colocando muita força. Mas a minha força, independente se é fake ou comestível, é pra baixo. Então o barulho que vocês escutam é batendo aqui, ó, na minha bancada. Eu não empurro pra dentro, tá? Mesmo se for fake, eu não empurro pra dentro. Eu vou jogando para baixo pra me fazer o corte na parte de baixo. Então não vai correr o risco de, quando eu estiver trabalhando com comestível, eu afundar meu bolo pra dentro, porque a força não é pra dentro, pra bancada. E venho aqui, ó, afinando essa parte de baixo pra me tirar o excesso. Já tiro o excesso da pasta. Se for comestível, tem que se preocupar se ver se não sujou de bolo, recheio, pra ir descartando assim, jogando fora, porque ele cria fungos e bactérias para não estragar a sobra de pasta que você vai guardar. Coloca num saquinho bem fechadinho e dentro de um pote bem vedado. Ó, esses da Arcolo são maravilhosos, de pasta de 1,2 kg, porque ele realmente lacra bem, ó. E aí você vai ter a segurança de que não vai ressecar a pasta, vai durar até a validade dela dentro do armário. A pasta tem validade de 1 ano. Ó, e venho alisando a lateral com movimentos circulares para tirar qualquer marcação que tenha. E esse excesso aqui nessa parte de baixo eu corto com um estilete. A Bel falou que ela faz muito bolos de mêsversário. Tá muito em alta, né, Bel? E parece que cada vez mais tá aumentando. Por isso que a gente quis focar nesses temas assim, de bolos pequenininhos, com ideias bem mais babies, que é pra poder
a gente conseguir trabalhar nesses bolos de mêsversário. Então a gente trabalhou aquele do Scooby-Doo, do Bob Esponja, aí vamos fazer a Moby Dick. Vou mostrar até pra vocês qual é os outros dois que a gente vai fazer, tá? Esse daqui eu já fiz pra gente tirar foto, ó. Essa daqui vai ser o de segunda-feira. Jean Maxson pediu pra você mandar um beijo para o pessoal de Santana do Ipanema, Alagoas. Beijo, pessoal de Santana, sejam todos bem-vindos. Ó, esse vai ser o de segunda, que é a corujinha, então a gente vai trazer a corujinha em 3D e ela em 2D como opção. Também acho que eu vou fazer ele maiorzinho, com andar, vou fazer um laço. E vou fazer esse daqui que eu acho muito legal, que é essa técnica aqui, ó, que é o Glow Cake. Olha como ele fica brilhoso, que lindo. Nossa. E a macaquinha em cima. Dá pra ver que é uma suquinha aqui, ó, e que tá brilhando? Então a gente vai fazer esses dois ainda. A coruja segunda e a macaquinha ainda numa cama data. Como o tema hoje não é tão demorado, dá pra me conversar um pouquinho com vocês. O que vocês acharam dos outros dois que a gente vai fazer? Ó, aqui na minha base eu vou molhar um pouquinho de pasta americana pra me colar. Então umedeço na torneira, misturo. Os coraçãozinhos estão subindo. Ó, misturei. Quando essa colinha secar, o meu bolo vai ficar bem firme, não vai ficar soltando. E vou colar ele aqui, ó, na minha bandeja. Aí, como eu vou fazer a baleinha na frente, eu vou fazer umas ondinhas na parte de baixo do meu bolo. O pessoal falou que acharam lindos, dos outros bolos. Parabéns. A Geralda, como eu quero fazer esse. Ah, e aquele do Glow Cake que eu acho corujinha. Muito lindo. Ah, a corujinha? Da corujinha, A corujinha também eu gosto. Ó, então eu peguei aqui uma pasta azul e misturei com branca pra fazer essa tonalidade mais clara. Ou você pode pegar pasta já branca e fazer a coloração com corante Liquigel Dark Color, tá? Não precisa clarear a pasta se não quiser. Então vou abrir. Pode abrir fina, tá? Não precisa ser grosso pra não ficar um acabamento grosseiro na parte de baixo. A Débora falou assim que é uma pena que na segunda ela vai estar trabalhando, mas as lives ficam salvas, ô Débora. Isso, depois pode você assiste. Se você não conseguir assistir junto com a gente, que é a parte que a gente gosta, né? Do contato de vocês. Mas você não vai perder, né? Vai ficar salva. Ó, abro a pasta. E aí, pra mim fazer as ondinhas na parte de baixo, ó, primeiro eu vou tirar reto e venho cortando uma meia lua. Não tem tamanho certo, nem largura certa, corta bem aleatório, ó. Reto e uma meia lua. Um mais alto, um mais baixo, um mais largo. Reto de novo. E meia lua. Se quiser, pode fazer esse processo com massa de flores, que aí você consegue abrir até mais fina, porque ela tem uma secagem melhor. Bem facinho. Só vai deixando reto e fazendo uma meia lua. É bom com um estilete, tá? Esqueci o nome disso aqui. Porque a estequinha, ela arrasta, ela não tem o corte preciso. Ah, bisturi, lembrei. Ó, e aí eu vou vir aqui no meu bolo. Se eu quisesse preencher a lateral inteira com essas ondas, eu precisava vir de cima para baixo, tá? Nunca venho de baixo para cima pra mim poder conseguir fazer o acabamento bonito, tá? Então é sempre de cima para baixo. Eu só quero duas tiras, tá? Duas camadinhas. Então eu vou vir aqui, ó, aplico a primeira e deixo espaço na parte de baixo para a segunda. Se eu quisesse inteira, eu começava daqui de cima e venho dando movimentos, ó. Passo a cola do lado, encaixo a segunda e dou movimento.
E vou fazendo isso até o final e sempre deixando um espacinho na parte de baixo para a segunda camada. Eu só quero 2 camadas, tá? E na hora que eu venho com a segunda, ó, eu venho intercalando entre a primeira e a segunda para me conseguir tampar o acabamento, ó. Então, eu passo a colinha na minha tirinha e venho entre a primeira e a segunda, colo, permaneço essa parte grudada para não mostrar o fechamento e venho fazendo ondinhas, ó, na lateral. Deixo sempre o meio fechado. E aí, eu vou fazer isso na parte de baixo toda. Uma do ladinho da outra e sempre vai dando movimento para parecer ondinhas. Bem facinho, né? Se eu quero no bolo inteiro, começo por cima e venho fazendo várias camadinhas. Uma do ladinho da outra, vai dando movimento. Não precisa cortar certinho justamente por isso, ó, porque quando a gente dá o movimento não dá nem pra saber como que foi feito o corte, se foi pequeno, se foi grande. E venho na parte de baixo com a segunda fileira. E sempre vou dando movimento. Quando a gente faz com massa de flores, a gente consegue abrir essa pasta mais fininha, né? Porque ela tem mais elasticidade. A Débora perguntou se essa cola já está pronta ou só é o pó que você passa. Essa daqui é uma cola diluída com água. Ela vem um pozinho. Ó, ela vem assim, o CMC em pó. Agora eu tô fazendo bem devagarzinho. Porque a Thalita me disse que eu faço muito rápido e ela não consegue focar a imagem. Aí sai desfocada. Ó, e aí misturado com água vira esse gel, tá? Então é uma colher de café do pó para 50 ml de água, mistura, deixa hidratar sozinha e ela vira esse gelzinho pra gente colar os detalhes, tá? Se você não trabalha muito com pasta americana, não faz essa receita inteira que eu passei, só faz meia. Porque ela só dura 15 dias essa cola preparada, depois ela vai começar a mofar, criar fungos e bactérias. Então, se você não trabalha muito, guarde o pó, porque o pó tem validade de 2 anos, do que guardar a cola, que vai estragar. Nossa, parece que eu contei, hein? É? Ó, Certinho. certinho. A quantidade não sobrou nenhum. Tá? Então, fiz aqui as ondinhas na parte de baixo. Vou guardar a minha pasta aqui pra não ressecar toda vez que eu não estiver utilizando. E vou vir com a pasta azul mais escura. Essa é a tonalidade do azul da pasta pronta. Ela tá da cor original, Thalita? No vídeo mudou? É, alterou só um pouquinho. Ah, é? No vídeo Porque tá mais sempre vivo. muda, né, no vídeo. É. Pouca Ó, coisa. então, vou ativar a goma. E aqui a gente vai fazer uma baleinha, a Moby Dick. Só que eu vou fazer ela em 2D, achatadinha, tá? Não vai ser modelada. Então, eu venho aqui, abro minha pasta. A Bel perguntou: que tipo de estrutura posso usar para um bolo de andar, sendo o primeiro um bolo com que você usaria se os dois fossem comestíveis? Aqueles caninhos de sustentação que a gente compra, aqueles larguinhos que já são próprios para isso. E o andar de cima você monta numa bandejinha de isopor e depois você só transporta, tá? Porque o de baixo... Não, o de cima ela falou que é fake, o de baixo. Não, o primeiro é o de cima, comestível, e o segundo, o bolo fake. Isso, então aqui vai ser comestível, aí você vai colocar os caninhos só pra aguentar o peso do de cima. Não precisa ser muitos caninhos não, porque o de cima é fake, ele não pesa tanto. Pode ser só uns 2 caninhos, e aí o de cima você não vai precisar montar em lugar nenhum. Eu falei numa bandejinha porque eu pensei que ele era comestível. Você vem com fake direto e coloca aqui em cima. Eu só não aconselho colocar direto, porque mesmo sendo isopor, ele tem um peso por conta da pasta. Então coloca nem que seja 2 caninhos de sustentação, pra você poder colocar em cima, tá? Ó, aqui eu desenhei a minha baleinha no meu papel. Aí vocês podem passar por um acetato, do jeito que eu sempre falo pra vocês, pra quando for trabalhar num bolo comestível. Eu não passei porque o meu só seria fake mesmo. Mas se fosse comestível, eu aconselho passar pra vocês conseguirem higienizar o acetato pra ter contato com a pasta, tá? Aqui eu passei um pouquinho de gordura vegetal pra meu papel não grudar. E vou cortar em volta. Esse daqui eu desenhei no olhômetro mesmo, mas aí vocês podem pegar uma imagem da internet e imprimir.
Então, não repare na minha baleia linda. Ó, venho aqui, corto em volta. Sempre é legal com bisturi, né? Porque a estequinha ela arrasta ao invés de cortar. Terminei de cortar. Eu já gosto de deixar, ó, onde vai ser a boca marcado, tá? Que aí depois eu só venho com a pasta e eu já sei a posição de colocar a boca e os olhos. Então, eu venho aqui, tiro o papel, tiro o excesso da pasta. Vou tirar qualquer rebarbinha que tiver ficado. E com a pasta preta, eu já faço a boca. Ó, a boca eu vou fazer uma bolinha, um cilindro bem fininho, uma cobrinha. Poderia fazer com canetinha, mas eu acho que aqui com ela, com pasta mais saltadinha, fica mais bonito. Passo a cola. E venho aqui e posiciono, ó. Vou tirar o excesso e já jogo para a lateral. E tiro o excesso aqui. Então, aqui eu vou deixar meio de ladinho para formar um sorrisinho. E vou tirar uma bolinha branca para colocar nos olhos e vir com a preta por dentro. Então, pego uma bolinha branca. Bolinha, passo a cola, coloco e aperto. E vou fazer uma preta para colocar dentro. A preta menorzinha. E o pontinho de luz dentro do olhar eu vou fazer com corante branco, tá? Pra não precisar fazer uma bolinha tão pequenininha. Então, venho aqui com corante branco. Vou sujar a pontinha aqui do meu palitinho e faço uma gotinha. E aí, pra me decorar essa baleinha, eu fiz bolinhas brancas. Já deixei aqui cortado pra não demorar muito. E vou fazer, ó, como se fosse a nadadeira dela, mas eu vou fazer um coraçãozinho a nadadeira. Então, venho aqui, abro. Corto um coraçãozinho. Vou passar a cola aqui nessa lateral. E vou posicionar ele aqui, ó. E venho colocando as bolinhas nela inteira, ó. Essas bolinhas eu cortei com um cortadorzinho, pra ficar todas do mesmo tamanho. E vou espalhar aqui em cima dela, ó. Então, pra mêsversário, eu acho que fica bem legal esse tema. Vão fazendo pergunta aí. Aproveita que o tema que a gente tá hoje é facinho, pra vocês tirarem dúvida de outras coisas que vocês tenham. Às vezes tentou fazer alguma coisa que deu errado. Vamos aproveitar hoje que o tema é mais fácil pra gente conversar. Ó, colo todas as bolinhas. Coloca a Thalita pra falar, que a Thalita tá muito quietinha. Faz pergunta aí que ela lê. Verdade. Ó, terminei de colar todas. Vou trazer aqui pra frente do meu bolo. Deixa eu soltar ela daqui. Antes de eu levar ela pro meu bolo, eu vou virar ela ao contrário pra deixar ela secar um pouquinho, tá? Porque senão eu levo pra lá e eu vou deformar ela, porque ela tá muito molinha ainda, porque eu acabei de fazer. Enquanto isso ela vai secando, a gente vai fazendo o barquinho que vai ficar na parte de cima.
Então, vou pegar pra fazer o barquinho uma pasta vermelha. Vou ativar a goma da minha pasta. Como tá todo mundo quietinho hoje. Tá aparecendo até os Instagrams. É mesmo. Hoje o povo não quer bater papo. É sexta-feira? Ó, Pois é. vou colocar CMC. Aqui eu misturei o pó do CMC com a água e fiz a cola. Aqui eu vou misturar o pó do CMC na pasta pra me tirar a umidade dela e ressecar ela e ter uma pasta firme, tá? Coloco muita quantidade porque eu quero um resultado imediato. Em casa vocês coloquem menos porque vocês têm tempo de esperar secar, tá? Vou misturar. Então, aqui o meu CMC vai servir como desumectante. Ele vai tirar a umidade da pasta e vai deixar ela mais seca pra minha modelagem ficar firme, tá? A Diana falou só prestando atenção. Tá todo mundo quietinho, concentrado? Ou o dia de sexta-feira é dia de fazer bolo e o pessoal tá só ouvindo? E tão ocupados. Ó, então misturei aqui o CMC. Ela falou que é concentrada. Vou abrir grosso, vou abrir bem grossinho. Vou marcar com um marcador de textura de tijolinho. Esse daí você tem, hein, Bel? Que você já me mostrou. Ó, venho aqui, pressiono. E vou cortar com um cortador de bolinha redondo. A parte de cima, eu vou permanecer com ela reta. E eu vou dar só uma puxadinha assim, ó, pra fora. Porque eu quero ele mais larguinho, tá? Então, dei só uma esticadinha pra fora. E vou... fazer um acabamento na parte de cima, ó. Então, vou pegar a pasta vermelha, abrir uma tirinha. Ó, fiz uma cobrinha, abro. E corto uma tirinha aqui. Só pra mim fazer o acabamento na parte de cima. Tô cortando aqui no olho, mas quem quiser cortar com uma carretilha pra ficar mais retinho. Thiago, meu marido, fala que se ele for cortar uma tira do jeito que eu tô cortando aqui no olho, ela vai começar bem fininha e vai terminar assim, ó. Sou igual o Thiago. A É Bel tudo falou questão assim, de costume, né? A Bel falou assim que ela tá igual a você, que sai e traz algo diferente Ah, cada dia. é verdade. Depois que a gente começa a trabalhar com pasta americana, todo lugar que a gente vai, a gente quer um molde diferente, um cortador. A gente até esquece que a gente precisa comprar roupa. Ó, fazer o acabamento aqui em cima. E vou cortar o excesso aqui embaixo, ó. Tirei o excesso. O meu barquinho, ele vai ficar assim, ó, em pé. Por isso que eu precisava colocar bastante CMC pra deixar ele durinho, pra me conseguir trabalhar com ele assim, tá? Enquanto ele ainda não terminou de secar, eu vou deixar ele aqui secando mais um pouquinho deitado, pra gente fazer a parte das velas dele, né? Aquelas bandeirinhas da parte de cima. Deixa eu tirar aqui o vermelho da mão, senão o meu branco vai ficar todo vermelho. Oi, Glória, seja bem-vinda, um beijo pra Feira de Santana. Ó, aí eu vou pegar uma pasta branca, acho que aqui minha baleinha já tá mais firme, ó, já consigo levar ela lá no bolo antes que ela seque demais, porque se ela secar demais também, eu já não vou conseguir mais posicionar lá, porque eu não vou conseguir mais deixar ela ovalada, né, que é da maneira que é o bolo.
Então, eu vou vir aqui, vou encaixar ela aqui, ó, dentro dessa ondinha. Ó, encaixei ela dentro da ondinha. E aí, vou fazer a parte de cima da vela do barquinho. Então, vou pegar uma pasta branca. Esse bolo, o legal dele é deixar bem colorido, tá? Quanto mais coloridinho, mais bonito ele fica. Então, eu vou fazer o barquinho com a parte de cima bem coloridinha. Vou colocar também o CMC para endurecer essa parte de cima. Sempre gosto de passar um pouquinho de gordura na minha mão, porque minha mão é quente, né? Senão minha pasta fica derretendo. Oi, Tânia, boa tarde. Ó, CMC para enrijecer minha pasta, deixar ela dura e firme. Também vou abrir ela grossinha para a vela ficar certinha. Obrigada. Ó, misturei, abro, grossinha, mas não tanto quanto a parte de baixo do barco, tá? Pode ser um pouquinho mais fino. A Tatiane, amo seu trabalho, parabéns. Lucivânia, sou de Aracaju, tô gostando muito. Oi, Tânia. Ô, Tânia. Tatiane. Oi, Tati, boa tarde. Oi, Lucivânia. Obrigada pela presença, seja bem-vinda. Ó, e eu já desenhei as duas velas que eu vou colocar aqui, tá? Eu acho que são as velas, as bandeirinhas. Venho aqui, corto em volta. Já vou mostrar a espessura que eu abri, tá? Deixa eu cortar e aí eu mostro a espessura. Cortei uma, posso já marcar essas tirinhas para me saber a posição que eu quero colocar depois as minhas bolinhas. A Helena, sou de Maceió, amando o seu trabalho. Oi, Helena, obrigada. Ó, marquei. Vou cortar o outro lado. Aqui, mesma coisa, tá? Passa pro acetato, caso vocês forem fazer bolo comestível. O meu tá na folha de caderno, mas o meu é fake, então não tenho essa preocupação. Todas as vezes que eu vou fazer bolo comestível, eu passo esse desenho para uma folha de acetato, porque aí eu consigo higienizar ele e lavar para me trabalhar com a pasta em bolo comestível, tá? Vou tirar aqui os excessos. E também eu vou marcar as tirinhas aqui, ó. Já tá desenhadas, eu venho só com a estequinha e vou dar uma forçadinha, ó. Só pra ficar a marcação na parte de baixo e eu saber a posição que eu quero colocar a parte coloridinha aqui em cima. Essa pasta que tá com CMC, tento utilizar ela em outro trabalho ainda nesse mesmo bolo, porque se eu guardar essa pasta que tá com CMC mesmo bem fechadinha dentro de saquinho e potinhos, ela vai ressecar, tá? Vou deixar ela aqui no cantinho pra me procurar usar ela logo. Ó, aí aqui pra mim fazer a decoração nessa parte de cima, eu já cortei alguns desenhos aqui, pra não ficar muito demorado fazendo o corte da mesma coisa e não ficar cansativo pra vocês, mas eu vou mostrar o que eu fiz, ó, com todas as cores. Eu já aproveitava a cor que eu abria, ó, abro a cor que eu quero trabalhar, e aí eu já fazia, ó, uma gotinha, que é o que eu vou colocar em cima da baleia, como se ela estivesse jogando água. Uma tirinha, que é o que eu vou colar na lateral. E bolinhas, que eu vou colar na outra lateral, ó. Então, já cortava umas 3 bolinhas de cada cor. A tirinha e a gota. Porque aí, quando eu abria a pasta, eu já aproveitava tudo na mesma pasta, tá? E foi isso que eu fiz, ó, com todas as cores. E aqui, ó,
Nessa daqui que eu marquei as tirinhas, deixa eu achar meu pincel aqui. Eu vou passar a cola nas tiras. E vou posicionando as tirinhas aqui, ó. Eu quero bem coloridinha, tá? Por isso que eu cortei com várias cores. Vou colando uma do ladinho da outra. Deixando só um espacinho no meio. Depois que eu tiro o excesso. Deixa eu acertar aqui essa parte de baixo. E vou cortar o excesso aqui, ó. Esse bolo, quanto mais coloridinho, mais bonitinho ele fica. Deixa eu colar aqui de volta o roxinho. Então, eu vou fazer um lado de tirinhas e o outro lado eu vou fazer com bolinhas. Deixa eu ver se eu enxergo aqui a minha marcação. Vou passar a cola e vou fazer de bolinhas, ó. Então, eu vou fazer uma bolinha, depois na de baixo eu já coloco duas e vai misturando as cores, ó. Na outra, eu já coloco 3. Eita, tá grudando mais no meu dedo. 3. Tô fazendo tirinhas também, mas com as bolinhas mesmo. Colando uma bolinha do ladinho da outra. Não precisa também seguir a cor certinha. O importante é que fique bem coloridinho. Glória tá amando a alma. Obrigada, Glória. Ó. E o bom da gente marcar antes de começar a colar é que você consegue seguir a tira certinha, né? Pra você não começar a se perder. E esse bolo é bem coloridinho mesmo, ele fica legal assim. Venho colando todas as cores. Aqui cabe só mais um, deixa eu ver que cor eu ponho. Vermelho e um roxinho. E aí ela fica as tirinhas, só que de lado, com todas as cores. Então, eu tenho uma de risquinha e outra de bolinha. Vou vir aqui nessa parte do meu barquinho, onde eu arranquei uma bolinha aqui. Vou colar. Aqui é como se fosse janelinhas. Vou mostrar como é que eu cortei. Vou colar 3. Já posiciono em cima do meu bolo. Vou pegar um palitinho de pirulito. Então, vou furar aqui. Fura parafusando para não desmontar a decoração da frente, para não esticar e ficar repuxando ela. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E com outro palitinho eu furo em cima do bolo. Com outro canudinho, ó. Vou furar aqui em cima do bolo. Tiro o canudinho.
Posiciono. E venho com as duas, uma de um lado, outra do outro, ó. Passa a cola de um lado, do outro. Se vocês acharem que não tá colando direito, ficar com medo por ser para transporte, pode colar com glacê real, porque aí fica mais firme. Ó. E a do outro lado. Ele fica bem com cara de mêsversário mesmo, não fica? Tá mesmo. Ó, e essa bolinha amarelinha de dentro, eu só cortei uma bolinha e vazei ela. Então, abri uma bolinha. Vou fazer um buraquinho. E venho com uma maiorzinha e corto em volta. É legal esperar também secar um pouquinho, ó, porque ela tá meio molinha pra você não deformar ela. E depois posiciona. E essas coloridinhas, que foi as gotinhas que eu falei que eu cortei, eu vou colocar aqui na parte de cima da baleia, como se fossem gotas de água que ela tivesse jogado pra cima. Mas como o meu tema é bem colorido, eu vou fazer essas gotinhas coloridas, ó. Então, eu vou vir aqui e vou colar uma para um lado, outra pro outro. Uma para um lado, outra pro outro. Deixa eu ver que cor falta. Amarela. Azul. Acho que agora já foi todas, então eu vou repetir a laranja. Coloca aqui na pontinha. Ui, caiu. Ó. E aqui nessa parte de baixo eu vou fazer como se fosse ondinhas. Então, a mesma pasta que eu utilizei para fazer as ondas da parte de baixo, eu vou fazer na parte de cima também. Então, eu vou pegar a pasta da mesma tonalidade. Muito fofo. Bolinha. Fica muito fofinho, né? E é um bolo tão facinho de fazer que fica uma graça porque ele é colorido, né? Ó, vou fazer cilindro, enrolo uma pontinha para um lado e a outra pontinha pro outro, ó. Bolinha, cilindro, enrolo uma pontinha pro lado e a outra pontinha pro outro. E não tem rosa nesse bolo, né, Tati? É, olha, não coloquei rosa. Devia ter colocado umas bolinhas cor de rosa. Ó, bolinha, cilindro, enrola as pontinhas. Vai conversando com a gente, qualquer dúvida que vocês tenham. Não desse tema, que eu sei que esse tá bem facinho, vocês não vão ter dúvida. Esse daqui é mais pra dar ideia pra vocês mesmo de mêsversário. Mas de algum outro que vocês tenham feito ou tem encomenda pra fazer. Já vai esclarecendo pra quando for fazer não ficar com dúvida. A Diana mais tem meu vermelho. Ah, eu também gosto do vermelho, Diana. Eu já mostrei lá na minha casa, né? Meu lustre é vermelho, meu quadro, os meus acessórios. Eu gosto de rosa só pra decorações assim. Ó, e aí fiz essas cobrinhas e vou colar aqui nessa partinha de baixo. Agora é um encanto. Fica muito bonitinho, né? Coloridinho, meiguinho. Vai mais pra cá, aqui falta. Ó. E acabamos. Quanto tempo foi de live? 45 minutos.
Eu falei que o bolo de hoje era rápido, que dava pra gente bater papo. Era simples, mas pra dar ideia pra vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham de qualquer outra coisa, deixa aí nos comentários pra gente responder depois. Segunda-feira a gente tá aqui de novo às 15 horas com o bolo da corujinha. Vamos marcar depois o da macaquinha, não esqueçam, fica aí ligadinho. E os coraçõezinhos, né, pra gente encerrar a live. E antes disso, a Diana perguntou, Tati, qual a diferença entre 2D e 3D? Aqui, ó, não seria nenhum 2D, nenhum 3D. Esse daqui seria uma modelagem chapadinha, né? Porque eu cortei só. Deixa eu ver como que eu consigo te mostrar. Essa daqui seria um 3D. Todas as vezes que for modelado mesmo é 3D. E o 2D seria tipo isso aqui, ó. Vamos supor que eu vou fazer a mesma corujinha, bolinha. Vou puxar aqui, ó, as orelhinhas da minha corujinha. Aqui eu tenho uma cabeça 3D, porque ela tá modelada. Se eu viro a minha corujinha e faço isso aqui com ela, ó, ela já virou uma modelagem 2D. Ela não tá chapada, mas ela também não tá modelada, ó. Se eu abro ela aqui e corto o formato da orelha, ó, cabeça, não reparem, orelha e cabeça. Aqui ela tá chapadinha, aqui ela é uma modelagem 2D e aqui ela é uma modelagem 3D, tá? Deu pra entender? Sim. Certo? Então, acho que por hoje é só. Muito obrigada pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês segunda-feira às 15 horas. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana. Para quem tem encomenda, bom trabalho. E até a próxima, se Deus quiser.